Ele defende que a comunicação eficaz é a chave para o sucesso. Mais que isso, é o pulo do gato. As ferramentas e as formas de comunicação nas empresas são assuntos do Rumo Certo de hoje. Para isso, eu recebo o Felipe Palmeira. O Felipe é sócio fundador da Artes Filmes, uma empresa especializada em vídeos corporativos. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite ao Rumo Certo. É um prazer imenso estar aqui falando, com a Artes Filmes e estar também de uma forma colaborativa falando um pouco sobre o mercado da comunicação dentro das empresas. Ótimo, obrigado a você aí por disponibilizar o seu tempo e compartilhar esse conhecimento mesmo, que a ideia é essa, é levar mais informação, mais conhecimento. Queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua expertise nessa área e do trabalho que você desenvolve na Artes Filmes também. Bom, perfeito. Eu começo minha trajetória há 15 anos atrás, sendo estagiário numa afiliada da TV Globo, aqui da cidade de Mogi das Cruzes mesmo, começando a trabalhar com edição de vídeo, e aí eu puxo o meu sócio com uma vaga de estágio, e a gente resolve a começar então a fazer as TV na balada, que era a cobertura da balada e entrega no dia seguinte, o vídeo já é praticamente formatado e finalizado para o cliente. Então, a partir daí, o meu sócio Bruno, o Bruno Rodrigues, que é meu sócio até hoje, teve a grande ideia e falou assim, bom, vamos ter a nossa produtora. E iniciou a Artes Filmes numa sala 2x2, que a gente briga, uma sala pequena, atrás de um jornal. Começamos a trabalhar no segmento de corridas de empresas, e fazer também a cobertura de balada, então atendendo casas noturnas. E a partir daí, já desde o início, o Bruno veio sempre investindo em branding, em marca, e eu sempre pro lado da produção e na prospecção de novos clientes. Então, tivemos esse desejo de crescimento, Bruno com a proposta de franquear o nosso negócio, um dos grandes diferenciais da Artes Filmes, e hoje nós expandimos a marca para atender uma parte maior do Brasil. Nesse caso, já são 10 anos de produtora, eu atuando na parte de produção, direção, roteiro, hoje mais na parte do corporativo de fato, mas nesses 10 anos podemos dizer que atendemos mais de 500 clientes e mais de 5.000 horas em produção de vídeo, entregando o resultado. Então a nossa filosofia sempre foi a entrega do resultado para o cliente. Um vídeo tem que de fato gerar um resultado para que esse cliente volte a ter um ciclo novamente na Artes Filmes. Basicamente a minha história é do empreendedor nato, raiz do Brasil, que a gente sempre, quando tinha lucro, gerava novamente investimento. Lucro na empresa, investimento novamente em ativos. E hoje nós estamos num prédio de 420 metros, com estúdio de podcast, estúdio com painel de LED, uma arena com workshop, crescendo e aplicando a nossa cultura, que é o de investimento em ativos e em pessoas. Rapaz, vocês então formaram uma franqueadora com a Artes Filmes, é isso? É a primeira franqueadora. Exatamente, a primeira franqueadora homologada pela ABF, de fato. Nós tivemos um processo de 1 ano de homologação e hoje nós temos 6 unidades ativas no mercado. Então nós temos Goiânia, nós temos Campinas, São Paulo, Jundiaí, São José dos Campos e em breve, ainda em fase de implementação, Belém do Pará. Então nós somos, no caso, basicamente inovador demais nesse mercado, por ser ousado, tá no nosso DNA esse tipo de ousadia. E graças a Deus deu certo, vem dando certo e mais pessoas conhecem a nossa marca. Então tem mais um ponto aí para a gente discutir ainda e aproveitar da sua participação aqui, que além do seu conhecimento nas ferramentas que a gente tem hoje, principalmente o audiovisual aí, enquanto um forte ativo talvez das empresas, que é a comunicação, mas é a sua experiência enquanto empreendedor, a sua e do seu sócio. E eu queria saber até um pouquinho mais de como é que vocês conseguiram tornar isso uma franquia, qual foi a gestão que vocês fizeram, o que foi de mais bem certo que vocês fizeram para ter dado certo aí nesse processo também. Do que mais do que o conteúdo, mas me interessa saber, e é interessante a gente levar para o telespectador, essa sua expertise enquanto empreendedor nesse segmento também. Bom, vamos lá. Transformar Artes Filmes em uma franqueadora, em modelo franquia, não foi nada fácil, essa é a grande verdade, porque além de termos investido em consultorias para fazer toda a COF, todo o processo da produtora está escrito e sendo atualizado, foi um processo doloroso e ainda é um processo doloroso, porque
Nós, como empresários, temos que ainda assim levantar vendas para a nossa empresa. A empresa ela precisa disso para sobreviver. E ainda assim nós precisamos manter as consultorias ativas e o processo de todo o processo burocrático que uma franquia exige. Quando nós pensamos em modelar o nosso modelo de negócio para a franquia, era exatamente, basicamente, entregar todo o nosso know-how, toda a nossa expertise em produção de vídeo para o nosso franqueado. Então, a pessoa que hoje chega para ser franqueada da Arte Filmes, ela basicamente compra o sucesso da Arte Filmes, né? Então, nós temos alguns cases que, basicamente, a pessoa ela entra com o portfólio da Arte Filmes, ela precisa, basicamente, ter agora uma sala de escritório. Nós começamos fazendo um modelo de cowork e nós entendemos que esse modelo ele é muito doloroso para a franqueadora, porque não mostra estrutura, não mostra marca. Então, esse modelo é um modelo que nós já derrubamos, e a partir de agora a gente só quer, basicamente, um escritório nos moldes da Arte Filmes e o operacional, que é o gestor, mais um time de vendas. Ah, mas e aí, Felipe, como funciona toda a execução, operador de câmera, editor? Nós temos uma base hoje de fornecedores homologados, mais de 400 fornecedores homologados pela Arte Filmes. Então, nós, basicamente, trabalhamos como um Uber audiovisual, né? Onde tem uma demanda de vídeo, nós temos fornecedores que têm um preço mais acessível, onde o nosso franqueado pode estar executando esse serviço. Então, é feita uma entrevista, é feita uma verificação, dependendo do fornecedor, nós enviamos todo o uniforme, crachá, todo o padrão da Arte Filmes, e tudo isso trabalhando via nuvem. Uma métrica, poxa, dá certo, dá errado, o cara vai, de repente, ali realmente fazer a filmagem. Nós temos basicamente aí um número de 98% de assertividade e satisfação do fornecedor em trabalhar com Arte Filmes e satisfação do franqueado ter esses fornecedores prestando serviço para a sua unidade. Foi uma atitude basicamente ousada, né? Mais por parte do meu sócio, Bruno Rodrigues, que tem esse desejo. A nossa marca precisa se tornar conhecida no Brasil inteiro, e nós acabamos basicamente transformando o nosso novo modelo de negócio em expansão através de franquia. Então, em janeiro tivemos a nossa convenção em São Paulo, onde nós basicamente aplicamos todo o treinamento para os franqueados dos novos serviços que vão estar na prateleira da Arte Filmes, do novo método de venda que a Arte Filmes vai adotar para o mercado, ou seja, treinamento constante para quem está à frente da marca, treinamento diário, reuniões semanais em busca da nossa meta no final do ano. Basicamente, o resumo do nosso modelo de negócio eu colocaria ali um Uber audiovisual, onde, de fato, nós podemos atender qualquer região do Brasil através dos nossos fornecedores. Então, com isso, a gente gera valor no mercado, a gente movimenta o audiovisual para os fornecedores que querem trabalho, e ainda assim, entregamos resultado com custo-benefício para o cliente final através dos nossos franqueados. Muito bom. Não, fico muito feliz de ouvir uma história de um jovem empreendedor com tanta organização, tanto planejamento, tanta estratégia, né? E a gente fala muito de gestão aqui no Rumo Certo. Só a tua história dava um programa inteiro aqui. Mas a gente se propôs a falar da essência do teu trabalho hoje. A gente vai voltar numa outra vez, certamente, para conversar um pouco mais. Mas então, falando de comunicação assertiva, eficaz, como eu disse no início, que é uma frase sua, inclusive, né? Que a comunicação eficaz é a chave do sucesso. Mas o que é comunicação eficaz hoje, com tanta disponibilidade, com tanta ferramenta que a gente tem na mão, com tecnologia tão disponível ao mesmo tempo? Mas o que você considera eficaz? Por onde está a eficiência na comunicação? Bom, vamos lá. Comunicação eficaz, do meu ponto de vista, é aquilo que você comunica claramente para o seu público-alvo. O primeiro ponto é esse, né? Tudo que você consegue comunicar e fazer o seu público-alvo entender se torna uma comunicação eficaz. Dentro das empresas, no caso, como a Arte Filmes atua no mercado, uma comunicação eficaz ela pode ser através de um estúdio de podcast implantado dentro de uma empresa que gere conteúdo para os seus colaboradores, que gera um conteúdo informativo para todo o time, né? Ou também, claro, um conteúdo de forma de aprendizado, de tutoriais para os próprios clientes. As empresas hoje elas têm uma demanda muito grande que, de fato, é a comunicação interna. São lançados muitos produtos, são lançados muitos processos e muitas pessoas precisam ser treinadas, né? Então, muitas vezes, sairia daqui um gerente ou um diretor para viajar até um outro estado para realizar um treinamento para se comunicar.
Então, como que a comunicação eficaz ela entra hoje? Através do vídeo, através de um bom vídeo produzido, de um bom roteiro escrito. E aí eu não estou falando, de repente, que você precisa de ter uma ótima câmera, não, que você precisa ter uma produtora. Você, de fato, precisa saber se comunicar. Muitas vezes a pessoa ela pode, através do celular, fazer também um processo de comunicação para um time que está no outro lado do estado e que precisa aprender um processo, ou aprender a mexer num equipamento, ou aprender uma nova norma de cultura que a empresa está adotando nesse atual momento. Então, comunicação eficaz, eu classificaria aqui que é aquilo que você comunica e que chega de forma clara para o seu público-alvo, seja o seu cliente final, seja o seu time de colaboradores, a sua base que precisa aprender a vender o seu produto ou o seu serviço. Então, independente da qualidade da produção, independente de equipamentos ou não, a sua mensagem precisa ser clara, você precisa ser claro. Nós aqui da Artfilmes fazemos treinamento para o nosso time, né? Então, são dias que eu sento lá na mesa e faço treinamento, e o que eu mais prezo é a clareza na minha mensagem. De fato, eu estou ensinando, se eu estiver assistindo isso, eu vou aprender, eu vou estar aprendendo esse processo, esse serviço, como que vende uma transmissão ao vivo. Para mim, comunicação eficaz, hoje dentro das empresas, ela se transforma exatamente por causa desse processo e dessa facilidade de como o vídeo pode entregar e basicamente fazer uma economia em logísticas para toda empresa e para toda pessoa que utiliza desse recurso, no caso da comunicação. Pois é, mas enfim, a gente vai seguir nessa conversa daqui a pouquinho no próximo bloco, e eu quero provocar um pouco para isso também, porque a plástica também, a beleza dessa comunicação, ela faz parte também, né, Felipe? Ela faz diferença também, né? Eu digo porque, é lógico, não precisa de uma superprodução, não precisamos estar em Hollywood para fazer um material que chame a atenção, mas há que se ter alguns cuidados plásticos também, né? Isso é o diferencial, talvez, além do conteúdo, é claro, né? Que o comunicador tem que ter ali. Mas quero provocar isso no próximo bloco com você também, e quais são também os pontos, então, que as empresas devem atentar na hora de comunicar e qual é o resultado disso, se bem feito, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, Felipe? A gente volta nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Vamos tomar uma aguinha, a gente se prepara para continuar então, tá bom? Você... Continue com a gente aqui no Rumo Certo, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre a importância da comunicação nas empresas. Está aqui comigo Felipe Palmeira, especialista no assunto, sócio fundador da Artes Filmes, fala com a gente lá de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Felipe, eu fiz uma provocação ali lógico, você disse a importância da comunicação, é a essência, né? Seja ela como for, de certo sentido, mas ela precisa ter uma plástica, precisa esse conteúdo para chegar bem, ele precisa ser bem apresentado também, né? Quanto é importante isso, se pensar nesses detalhes também de uma boa edição, de uma boa luz, de uma boa captação também, isso dá resultado no final das contas, né? Com toda certeza, né? Você tocou num ponto interessante, né? No primeiro bloco nós falamos que a comunicação eficaz, aquilo que se comunica e se entende com o público, já é uma comunicação eficaz, mas é claro que se pensa muito na qualidade, e a qualidade é muito importante, né? Muitas empresas hoje já investem em estúdio audiovisual com profissionais do segmento audiovisual. Quando falar, poxa, mas eu não posso então fazer do celular? Claro que pode, mas se trata de alguns setores, por exemplo, quando você fala em logística, você não vai dar, de repente, um caminhão para o seu motorista sem ter passado por uma revisão, com pneu careca, de repente, algumas questões que podem colocar em risco, né, o profissional ou até mesmo a marca da empresa. E a qualidade de uma produção audiovisual que comunica, seja o colaborador, seja o cliente final, ela entra nessa mesma questão. Como você quer ser visto? Basicamente, essa pergunta ela coloca a importância da produção técnica, qualidade para todo tipo de conteúdo em vídeo. Como você quer ser visto? Se a produção de vídeo fosse uma loja com uma vitrine, como você gostaria de ser visto pelo seu colaborador ou pelo seu cliente?
é claro que você gostaria de ter ali o seu melhor vestido, ou o seu melhor manequim com sua roupa. E no audiovisual é assim, as pessoas investem, os grandes empresários, as grandes empresas, médias empresas, investem em qualidade técnica audiovisual, porque a boa estética do vídeo, a boa iluminação, a boa captação do áudio, né, um bom videografismo, seguindo toda a identidade visual da empresa, seguindo a cultura, seguindo a linguagem, isso comunica de forma muito mais clara, mostra que é um trabalho sério e mostra que tem um princípio básico, a organização e o cuidado com o colaborador e o cliente final. Então, quando você pensa na técnica, na qualidade, em uma empresa que é uma produtora, que é responsável, que está no segmento para te aconselhar, né, basicamente, para pegar o seu projeto e cuidar do seu projeto, de fato, a diferença na ponta final é outra, a entrega é outra. Muitas empresas às vezes falam, vou chamar meu sobrinho que tem uma câmera para fazer esse conteúdo de treinamento. Pera lá, né? Vamos lá. Não tem como você não contratar um profissional que entenda. É preciso B2B trabalhar com B2B. Empresas trabalham com empresas para entregar um melhor resultado. E é por isso que produtoras crescem cada vez mais hoje. A demanda da Artfilms, ela cresce muito no corporativo interno, exatamente por isso, porque as empresas investem em qualidade, as empresas investem em estética. Por quê? Porque elas querem ser bem vistas, desde que seja pelo colaborador e pelo seu cliente final. Felipe, dá para a gente mensurar enfim, entender qual é a importância do vídeo, do audiovisual, né, do vídeo e do áudio também, nas formas de comunicação que a gente tem hoje, né? Muitas empresas preferem usar talvez e-mails corporativos para falar com os colaboradores. O WhatsApp hoje virou uma ferramenta também, já de tempos, uma ferramenta muito facilitadora. Mas eu quero a sua defesa nesse sentido. A gente trabalhar com audiovisual, ele tem um alcance maior, tem um atrativo maior. O quanto investir nessa ferramenta, nessa forma de ferramenta, é importante também para efeito de resultado? Olha, muito boa o seu questionamento, porque hoje o vídeo ele já detém muita retenção de atenção do seu público, né? Empresas hoje investem em influenciadores, em TikTokers, em plataformas, em como reter a atenção da sua equipe para treinamento. Então, hoje, é normal você ver um estúdio de podcast dentro de uma empresa para falar sobre todo o treinamento, sobre todo o processo de metas e vendas. Por quê? Porque comunica melhor, tem uma retenção melhor, você tem a possibilidade de convidar alguém de fora para falar sobre um tema que está dentro da empresa. Isso você não consegue fazer por e-mail, isso você não consegue fazer, às vezes, por uma postagem simples, por uma carta comunicadora. Quando você, de repente, convida um especialista para falar de tal tema que está dentro da empresa, no estúdio de podcast da empresa, é uma outra visão, é um outro tipo de retenção. Às vezes você pode também convidar um próprio colaborador para falar sobre as qualidades, né, de trabalhar dentro da empresa. Então, você tem o videocast, que eu coloco ali, de repente, com o carro-chefe, que as empresas devem investir nesse setor, que é um estúdio de podcast para você comunicar, seja cliente, seja colaborador. Você tem as transmissões ao vivo, né, em diversas plataformas. Às vezes o diretor tem aquela agenda tão apertada, um case muito rápido aqui, teve uma vez que nós fomos até um escritório de um presidente de uma certa empresa, e ele estava com uma agenda tão apertada que ele precisava comunicar uma mensagem para os colaboradores que estavam em Brasília. Então, através de uma plataforma privada, nós entramos com esse diretor para fazer uma interação num evento de Brasília para ele fazer uma mensagem de 10 minutos. Ou seja, tempo é dinheiro, com qualidade, um estúdio dentro da empresa onde nós montamos para esse diretor se comunicar. Um próximo case é que nós estamos implantando estúdios dentro de uma empresa de podcast para um setor específico para elaboração de 10 episódios falando sobre o processo de 2023 que esse setor vai desenvolver dentro da empresa. Ou seja, a primeira ideia era eles fazerem de forma amadora. Quando nós chegamos com a proposta, mostramos o nosso diferencial e como a técnica e a boa qualidade pode mudar, de fato nós já avançamos para a implementação. Então o vídeo, quando você fala, poxa, às vezes vem um informativo por e-mail, mas o vídeo ele comunica, ele retém muito mais a atenção, seja do colaborador, seja do cliente. Prova disso é que as empresas hoje, elas precisam
se reinventar em todas as plataformas e entender como que cada colaborador consome esse conteúdo, como que cada cliente consome o conteúdo. Um conteúdo que às vezes vai para uma plataforma X, ele tem que ser diferente na plataforma Y e tem que ser diferente ainda na plataforma Z. Então nós estamos falando de são diversas plataformas, diversos tipos de conteúdo que devem ser entregues através do vídeo para saber comunicar com o seu colaborador ou com o seu cliente, no caso do mundo corporativo. Então, para mim, no caso, os cases de sucesso, hoje nós fazemos vídeo até para apresentação de grandes diretores de grandes empresas em convenções. Então, ele prefere ter um vídeo do que ter 10 slides escritos na apresentação dele. Nós fizemos agora um vídeo onde 2 diretores ficaram uma ideia de espaço, né? Que eles estavam em espaço e que eles estavam prontos para pegar um foguete e decolar junto com as metas da empresa. Poderia ser escrito, mas o vídeo emotiva, o vídeo comunica, o vídeo tem emoção. Às vezes coisas que num texto, dependendo da forma escrita, não pode ser traduzida. Por isso que o vídeo tem a maior retenção no mercado hoje. É atrativo mesmo. Agora, como você faz na hora da elaboração de um contrato, na captação de um cliente, por exemplo, para mensurar os resultados? Há métricas para isso, né? É lógico que se vê a facilidade, a eficiência enquanto atrativos, mas é claro, a empresa quer saber do resultado disso. Como é que se mede isso? Como é que se desenvolve isso na elaboração de um contrato, por exemplo? Como você conquista um cliente? Eu digo isso porque é para entender qual é o motivo que eu, enquanto empreendedor de uma empresa independente do porte, preciso entender e o que me convence a investir num vídeo feito pela Artes Filmes, por exemplo. Bom, vamos lá na jornada, então, da conquista do cliente aqui pela Artes Filmes. Primeiro que um dos treinamentos aqui com quem vende serviço da Artes Filmes, a gente nunca, de repente, passa um orçamento com o cliente por e-mail sem conhecer esse cliente, sem, de fato, entender o que ele quer. A gente tem na cabeça que eu preciso entender o seu negócio para te atender. Então, primeiro a gente precisa entender a sua dor e entender, de fato, como que o vídeo produzido pela Artes Filmes pode, de fato, entregar o resultado que você quer. Muitas vezes o cliente ele quer contratar um vídeo para Artes Filmes, mas ele não tem uma base, uma agência que vai distribuir esse vídeo para ele nas plataformas com impulsionamento. Primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, olha, você começou pelo lado errado, você começou a produzir um vídeo, ele não vai te dar retorno, por quê? Porque você não tem distribuição, você só quer postar nas suas redes sociais, mas você não tem um planejamento. De fato, o meu vídeo não vai te dar retorno. Então, primeiro, para mensurar um retorno, o cliente ele precisa ter um planejamento estratégico dentro da plataforma ou dentro do mapa de mídia que ele quer entregar. Como nós mensuramos isso? Seja em treinamento de colaboradores, as métricas que as empresas fazem, a produtividade, se ela é aumentada a partir do treinamento que foi elaborado em vídeo, se a assertividade no processo, ela de fato aumentou a partir dali, ou se é um produto específico ou um caminho de venda específico, olha, quero aumentar minha venda numa plataforma de delivery, por exemplo, é mensurado a partir daí. Desde quando fez o vídeo e quando fez o processo de divulgação, seja nas plataformas digitais ou numa TV aberta, uma TV local, a partir deste ponto, quantos por cento nós aumentamos a nossa venda desse produto específico que está sendo anunciado nessa plataforma de delivery. Então, quando a gente mensura, é através desses pontos, né? Se é num processo de treinamento com os colaboradores, quanto de assertividade e menos erro no processo de produção nós tivemos a partir desse ensinamento do vídeo. E se é num produto, a partir desse vídeo, dessa questão de produção, quanto de venda nós aumentamos na nossa plataforma de delivery. Ou seja, o cliente ele fala, eu quero mensurar isso, e a gente procura monitorar a rota a partir da produção de vídeo, a gente começa a monitorar essa rota, né? Então, vamos supor, tem uma cobertura de evento, tem uma transmissão ao vivo para dar um treinamento sobre uma venda de produto. Né? Recentemente, nós fizemos uma transmissão ao vivo para falar sobre novos produtos que vão estar na prateleira de uma rede de farmácia. A partir dessa transmissão, quanto por cento a equipe de vendas a nível nacional aumentou? Houve aumento? Então, no caso, a transmissão ela foi eficiente. Não, pela sua história e pelas suas informações, pelo seu conhecimento aí na produção audiovisual, a gente já tem aqui pontos
certos, né, que a gente, para dar largada aqui, é planejamento, né? Preciso planejar, Exatamente. preciso fazer, né, com uma gestão bem feita, e aí as ferramentas disponíveis estão por aí, gente para fazer esse trabalho também a gente tem disponível por aí. Felipe, a gente teria muito mais para conversar, mas precisamos aqui ser rápidos, né, e levar essa informação dessa forma que instigue o nosso telespectador, principalmente os empreendedores. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo, no canal Empreender. Felipe, sucesso no seu trabalho aí e parabéns pelo seu trabalho também. Eu que agradeço a participação, agradeço o convite. Para mim, no caso, para a Arte Filmes, é um prazer enorme, né, participar do Rumo Certo, contribuir. Espero que, de fato, a minha participação possa contribuir com muitos empresários, né, e mostrar um pouco do mercado audiovisual. Para a gente, é claro, estar aqui estar vivendo novas possibilidades, um do slogan da Arte Filmes, que está correndo diariamente no nosso stand. Viver novas possibilidades com o Rumo Certo hoje foi de enorme prazer estar com vocês nesse bate-papo super gostoso, super prazeroso e, claro, construtivo para o mercado. Foi um prazer nosso também, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco também, você aí de casa.